Santos. Já era. Deu nem tempo de arrumar o cabelo. Ó. Bom dia! Bom dia! Hoje a gente começou mais cedo, né? Porque a gente tem uma presença ilustre. Temos uma reunião às 8 horas. Se ela for pontual. Esperamos. Gente, essa semana, ai que delícia. A gente vai falar de processo comercial. A gente vai falar de vendas, mas especificamente sobre o processo comercial dentro da empresa. A gente tem falado de vendas fazem 2 semanas já que a gente tá falando, principalmente em lockdown. Eram esses dois com esse viés, né? E agora a gente vai falar das vendas, mas especificamente sobre o processo comercial. E antes de tudo, a gente precisa entender o que é um processo comercial e por que é importante um processo comercial. O que você acha, Sté? Por que é importante um processo de vendas, que é o comercial, na verdade é um processo de vendas ou um processo de contato dos clientes dentro de uma empresa? Eu acho que é nada mais do que olhar para a venda como relacionamento, né? Que a gente sempre fala da venda como relacionamento. Então, o comercial, ele traz isso. O modelo tradicional é você vender o teu produto. O modelo com comercial é você manter um relacionamento depois da venda do produto, durante a venda, enfim. É estar ali se comunicando com o teu cliente e tendo um interesse maior além da venda. É realmente agregar um valor e manter um contato e, tornar a sua marca mais humana também. É ter essa conexão, aumentar a conexão, eu diria, com a venda. Então, é isso que eu enxergo de importante. Acredito que o relacionamento antes, durante e depois da venda é super importante para ter feedbacks, para ver se seu produto atendeu a necessidade. Enfim, é todo um contexto, mas eu acho super importante, acho bacana. Fora que um processo são ações em um cronograma, certo? Então você cria ações dentro de um cronograma de uma forma estratégica para que aconteça. Então, por exemplo, de uma forma estratégica você vai fazer como manter o seu cliente, você vai atrair seu cliente, você vai fazer a venda, você vai fazer o pós-venda. Então você vai criar todo esse processo de ações. E o que isso faz dentro da sua empresa? Por que isso é importante hoje, principalmente hoje? Porque você sabe aonde você está, você tem o controle. Assim como a gente falou, principalmente uma das coisas mais importantes na gestão de tráfego é você ter o controle do seu investimento. Diferente, por exemplo, quando você faz um outdoor, você não tem o controle de quantas pessoas estão vendo sua marca, quantas pessoas estão vindo daquela ação. Isso diferente da nossa estratégia de gestão de tráfego, você consegue saber quantas pessoas clicaram, quantas vieram daquele anúncio. Então você tem o controle. Então, por exemplo, quando a gente pergunta sobre o processo comercial em clientes nossos, eles falam assim, aqui a gente vende no boca a boca. Então, muito tempo foi se resolvendo as coisas pelo boca a boca, foi conseguindo clientes pelo boca a boca, antigamente principalmente. E essa é uma recomendação, só que esse boca a boca também acontece no digital. E ele acontece em maior escala, na verdade, né? O digital, quando a pessoa recomenda, isso se torna muito grande. Só que você não pode ficar contando só com boca a boca. Um dia acontece algo como uma crise, uma pandemia, e aí vem e você não tem o controle dessa ação. Porque você não tem o controle de quantas pessoas estão recomendando ou quando elas vão recomendar, certo? Quando você tem um processo comercial, você tem o controle exatamente das ações que você está fazendo. Então, eu acredito que a importância maior é essa, de você saber os processos e aonde está seu cliente e que ações devidas tomar, principalmente diante de uma crise. É você ter o controle dessas ações e não contando com a sorte, como a gente fala. Controle e clareza também, né? Entender o processo, entender em que fase está o teu cliente, te traz clareza para tomar ações, para fazer planejamento na tua empresa. Então, serve para isso também. E saber que nossa empresa, eu sempre ouvi isso e hoje a gente leva isso muito a sério. Que ela não é uma empresa de marketing, sabe? Toda empresa, ela é uma empresa de venda. Então, assim, se a sua empresa não tem um processo de venda e ela não se preocupa, logo ela não se sustenta, porque você precisa de clientes. Então, clínica de estética, academia, agência de marketing, seja o que for, é uma empresa de vendas. Ela precisa ter essa prospecção, ela precisa ter um processo comercial
porque precisa ter o controle disso. Exatamente, e não é só pensando em dinheiro, é você manter sua empresa, é você... Essa venda, né? A transformação do seu cliente, porque provavelmente você se preocupa com o seu cliente, você preza a transformação dele. E como que você faz isso? Mantendo seus clientes. Como você mantém seus clientes? Com um processo comercial, um relacionamento, igual a Esther falou, a importância do comercial para relacionamento também, não vendo só dinheiro. A gente está falando sobre uma consistência, assim como a consistência que a gente falou de postagens, consistências de ações da gestão de tráfego, consistência de postar, consistência de relacionar, consistência também na venda. Então, e a gente encontra muita empresa que não tem esse processo comercial. A gente vai falar essa semana como você instituir, mas você precisa saber primeiro essa importância. Essa importância que, por exemplo, eu, Luma, não dei há tempos atrás na Zebra e não tinha um processo comercial. E a gente chegava todo dia e falava assim, nossa, será que vai vir cliente? A gente contava com a sorte. Né? Mas assim... Contava com a sorte. Pô, como assim? Não tem como, porque eu tenho que contar muito com o dia e o humor do cliente. Ah, Luma, mas você faz gestão de tráfego, você já fazia. Tá, beleza, mas aí eu não tenho um processo, eu não sei quem veio, de onde veio, aí ele veio, tá. Ele veio lá do clique do Facebook, e o que eu faço com ele? Então se eu ofereço o meu produto sem um script, se eu ofereço, né, não tem uma pessoa específica para falar, aí eu ofereço o meu serviço, aí ele fala, não, por agora não dá, encerrou, eu perdi esse contato, entendeu? Eu não posso fazer mais nada com ele, eu não posso... colocar dentro de um CRM, de um atendimento, por exemplo, e falar com ele tempos depois, entender, por exemplo, por que ele não comprou, se ele veio atrás, você achou o quê? Um preço? O que foi? Foi como eu falei, você não viu o valor, mas é super valoroso. E entender também, processo comercial é entender sobre a sua empresa, que o relacionamento com o cliente nada mais é que você entender sobre a sua empresa. A melhor forma que tem, acho que é perguntando para o nosso cliente, ou perguntando para quem não era nosso cliente, mas está dentro das nossas ações comerciais. Por exemplo, quem não... A gente entrou em contato, a gente tem processo comercial aqui, a gente instituiu esse ano. Então tá lá no nosso CRM, a Luana falou que é daqui do comercial, é responsável, com 1.500 pessoas. Aí, tipo assim, a gente fechou 10 contratos, exemplo. Aí, por que as outras não compraram? O que você achou? Eu gostaria de entender. Tipo, lembrando que esse não é o número de interessado, né? Tipo assim, ela entrou em contato com 1.500, gostou. Tipo assim, é uma lista fria, nesse caso. É uma lista que realmente são pessoas que não conhecem a gente. A maioria das vezes, a gente está trabalhando com uma lista fria. E aí, logo, a importância também do comercial. Se é uma lista fria e disse não, por exemplo, ou não deu uma resposta positiva, ou não deu um andamento, eu vou agora alimentar um relacionamento. Então, eu vou criar uma lista de transmissão, eu vou chamar essa pessoa para entrar nas nossas mídias, para seguir a gente. O Wimper, um cliente nosso. Oi, Vinícius. Então, essa é a importância de ter o comercial dentro da sua empresa. É de você mapear a jornada do seu cliente, mapear as suas ações e você ter o total controle do que está acontecendo. E aí sim a total responsabilidade também, não só veio uma crise, veio a pandemia, fechou, meu cliente não vai mais recomendar. Tá, quais são suas ações do comercial? Não tenho não. O comercial ele serve para te posicionar, saber esse momento que a gente falou aqui, para você tomar ações, mas você precisa entender como é que tá a sua empresa e o comercial traz essa resposta. Certo? Então, um processo, porque são várias ações, você vai fazer de uma forma estratégica. Então, por exemplo, vou coletar clientes novos, não vou trabalhar com minha lista de clientes, pode ser, ou vou trabalhar com a minha lista, é outro processo. Então, você tem que ter isso em mente, uma estratégia, por que eu vou trabalhar com comercial, saber a importância e as ações e elas ocorrerem. Então, tipo assim, cliente de primeira viagem, eu vou mandar uma mensagem logo depois que ele consumiu o produto, 2 dias depois, perguntando o que ele achou, para eu validar o meu produto, por exemplo. Isso é um processo comercial, uma ação dentro do processo comercial. Ele validando, ele dando, por exemplo, algo positivo, um feedback positivo, eu vou colocar ele como aqui uma atenção, não sei o quê.
Mas se ele falar algo negativo, eu vou ter que levar para outro setor, a diretoria, para entender onde a gente pode estar fazendo pontos de melhoria do produto ou de atendimento dentro de outra ocasião, por exemplo, uma reclamação dentro do atendimento, ou então eu preciso levar isso para a diretoria, tá dentro do processo comercial. Você entendeu? Então são várias ações, não é só o dinheiro como a gente estava falando, mas tem que lembrar que a sua empresa é uma empresa de vendas. Sempre vai ser, sempre será. Você precisa de vendas. Exatamente. Eu acho que, só para finalizar aqui, para não estender muito, a maioria das pessoas, das empresas, enxergam o comercial como setor de vendas. Essa é a crença e isso é geral. Essa é a visão que a gente tem por fora. Mas quando a gente implanta, a gente percebe que não é só isso. É muito além. Então, a Luma falou inúmeros pontos aqui positivos de ter um comercial além da venda. Então, é isso que a gente quer mostrar. A importância disso é tão grande além da venda. E a venda é importante, hein? Mas existe muita coisa para extrair do comercial além disso. Com certeza, com o processo de vendas, sua empresa vai crescer muito, não só em números, mas também nesses feedbacks que faz a gente pensar em outras ações, enfim. Relacionamento com o cliente nunca vai ser só sobre dinheiro, mas a qualidade para sua empresa no geral. Mas na quarta-feira vamos falar mais sobre o processo comercial, como você instituir um comercial dentro da sua empresa, um processo. Então a gente vai dar uns 6 passos, se eu não me engano, sobre como ideias e dicas para você startar isso, para você começar esse processo, porque principalmente agora esse processo está sendo necessário, mais que necessário, já era, mas agora você percebe uma grande diferença de cliente que tem, né? A gente percebe, né? A gente falou isso, gente, agora um caso nosso de cliente, a gente falou isso semana passada, nós fizemos um trabalho de gestão, nós fazemos um trabalho de gestão para uma financeira, e ela tem um processo comercial dentro da empresa dela, ela tem as líderes e tem as lideradas, e aí ela já tem esse processo, certo? Quando a gente trouxe as pessoas qualificadas, que nem era o objetivo da cliente, mas a gente sempre faz um de conversão para saber como é que tá as fases do cliente, se tem cliente na fase de compra, que sempre tem, mas assim, a gente precisa validar, a gente investiu tipo R$50, algo muito baixo. Uma campanha de nessa campanha de conversão, nessa campanha para trazer clientes, sabe? E tipo assim, tinham vindo 3 clientes no primeiro dia já, o que foi super legal. Mas peraí, legal quanto? Eu fui perguntar, são qualificados? Já que são aposentados, nesse caso. Já que, tipo assim, não era a intenção de fechar, mas eu preciso qualificar. A intenção nossa era, na verdade, saber daqui a 3 meses, quando a gente startar essas vendas, que vire essa meta de venda, eles sejam qualificados. E eu fui perguntar, eu falei, olha, vieram 3 clientes que eu vi aqui, ou seja, controle, né? Eu conseguia saber que foram 3. Você pode me dar um feedback se são qualificados? Essa foi a pergunta. E ela falou assim, dos 3, a gente fechou os 3. A gente fechou a venda com os 3 e teve um que ele me deu um retorno líquido de 2.000. Então, ou seja, eu investi R$50 nessa ação, e ele retornou para ela 2.000. Isso. Essa ação não foi só 3 contatos, né? Foi nos primeiros 3 dias. Não, isso no primeiro dia, pra gente entender. Só pra... já deram 12 contatos até agora, mas com R$50. Tipo, nem era a ideia era saber a qualificação e ela fechou. Mas por que eu tô falando disso? Porque o processo comercial dela, dentro da empresa, é eficaz. Ela fechou muito rápido. Ela teve uma conversão de 100%. Você tem ideia do que é isso? Veio 3, converti os 3. É magnífico essa métrica, é incrível. E tipo, coisas que a gente analisa e fala assim, o que ela faz? Porque eu também quero isso dentro da minha empresa. Coisas que realmente servem de benchmark, ou seja, para eu aprender, pra gente aprender e instituir isso também. Mas é algo que você percebe de diferença. A gente já trabalhou com outras empresas, de quase no mesmo ramo, dentro do mesmo ramo, e não teve essa efetividade. Mas você percebe a diferença quando se tem um processo comercial instituído e bem instituído. Foi bem bacana e a gente aprendeu, falou assim, nossa, daqui a pouco a gente startou nosso processo esse ano, agora metade de janeiro. Então eu imagino que até o fim do ano a gente tá tão melhor que a nossa conversão vai ser maior e eu vou ter o prazer de contar para vocês também. E só para aproveitar esse assunto onde a Luma
a Luma disse que trouxe os números, esse é o papel. O comercial, ele fecha essas pessoas. O marketing, ele traz as pessoas qualificadas e o comercial... A diferença entre o marketing e o comercial é pra você entender. Porque ele tá muito ligado, né? E muita gente também acha que o marketing é isso, é fechamento de vendas. Não, não é. É trazer os clientes certos. Qualificados. E daí o teu comercial Que vai usar a habilidade de venda pra fechar. Perfeito. Eles trabalham juntos, mas cada um no seu papel e executando da melhor forma possível. E a gente vai encerrar aqui, aproveitar que chegou a nossa querida cliente, pra gente também fazer a nossa reunião. E espero que você entenda de uma vez por todas a importância do processo comercial. Certo? Perfeito. Carinha de... O que é comercial? Ixi.